Tua palavra é eterna, os teus juízos são perfeitos e puros, e por eles se admoestam o nosso coração. Necessitamos que agora teu Santo Espírito nos tome pela mão e nos conduza enquanto ouvimos o que o Senhor tem a nos dizer. Transforma-nos naquilo que desejas para que façamos aquilo que te agrada. Em nome de Cristo Jesus nós oramos. Amém. Judas, versículos 8 a 11. Mas hoje ficaremos apenas com os versículos 8 e 9. Judas 8 a 11. Abra sua Bíblia lá. Nós leremos todo o trecho, mas ficaremos apenas com os versículos 8 a 9 por enquanto. Diz assim a palavra do Senhor. Assim está escrito: Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Esses, porém, quanto a tudo o que não entendem, difamam, e quanto a tudo o que compreendem por instinto natural, como brutos, sem razão, até nestas coisas se corrompem. Ai deles, porque prosseguiram pelo caminho de Caim e, movidos de ganância, se precipitaram no erro de Balaão e pereceram na revolta de Corá. Nós temos visto do versículo 5 até o versículo 11 alguns exemplos da história do povo de Deus, alguns exemplos da história bíblica, e vimos do versículo 5 até o versículo 7 exemplos que não devemos imitar. Sempre somos desafiados a imitar bons exemplos, mas aqui a Bíblia está mostrando para nós exemplos que não devemos imitar, exemplos errados, exemplos pecaminosos, que nós não devemos seguir. Nós já vimos isso. E agora, do versículo 8 ao versículo 11, Judas vem nos falar sobre companhias que devemos evitar. Pessoas que você deve evitar. E aqui ele está falando dos apóstatas, né? Observando, por exemplo, aqui o comportamento que esses apóstatas trazem e demonstram em sua vida. Judas vem nos dizer que nós devemos nos afastar desse tipo de gente. Quem abandona a fé, quem abandona a Cristo, quem apostata da fé, eu não estou falando daquele que teve um momento de dificuldade na sua vida, um contratempo, um revés, e a pessoa se encontra desanimada na fé, é diferente. Estamos falando aqui daqueles que abertamente dizem para as pessoas que não mais creem em Cristo Jesus. Vou pedir para os diáconos ligarem todos os ventiladores, inclusive esse que está parado aqui, ligue todos, porque está quente hoje, né? E me parece que está no modo exaustor. Se estiver no modo exaustor, aí complica mais ainda. Mas vamos voltar para cá. Então, citando o exemplo, só que aqui no caso é um exemplo positivo, do arcanjo Miguel. Esse relato, nós não encontramos esse relato nas Escrituras, essa disputa entre Miguel e Satanás pelo corpo de Moisés, nós não encontramos nos livros canônicos, né, nos livros bíblicos. Nós só encontramos esse relato no livro apócrifo chamado Testamento ou Ascensão de Moisés. É o segundo livro apócrifo que Judas cita aqui na sua carta. Ele fala da carta aos... ele já citou anteriormente o livro de Enoque, quando falando ali sobre os versículos 6, no versículo 6, e agora ele cita um trecho do livro
a ascensão de Moisés ou o testamento de Moisés. Veja bem, esses livros não estão nas Escrituras. Obrigado, irmão. Esse livro não existe nas Escrituras, portanto, não adianta você procurar aí na sua Bíblia. Se tiver, jogue fora. Ou leia, né? Leia só por conhecimento, só por curiosidade. Mas não são livros inspirados e não servem para nos conduzir na vida com Deus. Bem, mas vamos lá. No versículo 4, Judas introduzira o assunto sobre os falsos mestres. Só recapitulando aqui, no versículo 4, você pode ver que ele fala sobre os indivíduos que se introduziram com dissimulação. Ele está falando aqui dos falsos mestres, os falsos crentes, aquelas pessoas que parecem, mas não são, parecem ser crentes, mas não são. Agora ele amplia o assunto e oferece mais informações sobre esse tipo de gente. Se cairmos no ensino dos falsos profetas, dos falsos mestres, não foi por falta de aviso. As Escrituras estão repletas de passagens nos mostrando como se comportam os falsos mestres, como se comportam os falsos crentes. Só é enganado quem quer. Eu tenho dito isso aqui na igreja, para os irmãos, quando a gente vê pessoas processando essas igrejas ou essas seitas, porque segundo o líder lá, ela receberia uma certa fortuna se ela depositasse tanto de oferta para a igreja. E nós temos visto casos e mais casos desses falsos mestres explorando o povo. Mas a Bíblia é muito clara e a Bíblia é muito sábia. A palavra de Deus não é muito sábia, ela é totalmente sábia. A palavra de Deus nos mostra, lá em 2 Timóteo, em 1 Timóteo também, lá em 2 Timóteo fala que no fim dos tempos as pessoas se cercariam de falsos mestres segundo as suas próprias cobiças. Então observe que se alguém vai atrás desse tipo de gente, vai porque quer. E vai porque o seu coração ganancioso o conduziu. Foi enganado porque quis. Porque estava cego pela sua própria ganância. Não adianta pôr a culpa no outro. Ah, pastor, mas eu segui o missionário fulano de tal, segui o apóstolo fulano de tal, porque ele me enganou. Te enganou porque você quis. Você foi atrás dele porque ele te prometeu riqueza, ele te prometeu saúde, ele te prometeu curas e milagres. Era isso que você queria. Você não estava buscando o ensino da palavra de Deus. Se tivesse, não teria ido atrás dele. Essa é a dura realidade, irmãos. Se caímos na conversa fiada, na mentira desses tais, é porque nós deixamos a palavra de Deus. Porque se olharmos fielmente para a palavra de Deus e seguirmos fielmente a palavra de Deus, não seremos enganados. A razão pela qual, domingo após domingo, estamos aqui mostrando para você a palavra de Deus é para que você não seja enganado por esse tipo de gente. É para que você se torne um adorador de verdade, que adore a Deus em espírito e em verdade, não um frequentador de igreja apenas, não um interesseiro apenas, interessado em bênçãos materiais, quando Deus tem para você algo muito mais do que você possa imaginar, a glória eterna. Nestes versículos, Judas descreve estes apóstolos da seguinte forma: como desgovernados, ignorantes e sacrílegos. Devemos afastar desse tipo de gente porque, em primeiro lugar, eles são desgovernados. E hoje eu ficarei com você só no versículo 8 e versículo 9, somente nesse ponto. Os outros dois pontos, eles são ignorantes e sacrílegos, nós veremos no próximo domingo. Hoje eu verei com você apenas esse ponto. Eles são desgovernados. Judas diz: ora, estes da mesma sorte, no grego só aparece um advérbio, semelhantemente, né? Essa frase introdutória, ora, estes da mesma sorte, estes ele está falando aqui dos apóstatas. Semelhantemente, estes são sonhadores alucinados.
Judas então está nos mostrando aqui que estes apóstatas descritos no versículo 8 a 11, eles se comportam exatamente como os exemplos do versículo 5 a 7. Eles se comportam com a mesma incredulidade do povo no deserto, do povo de Israel. Eles se comportam com a mesma insubordinação que os santos anjos um dia tiveram diante de Deus, se insubordinaram, se insurgiram contra o Senhor Deus. E os apóstatas também são impuros, ou seja, eles vivem uma vida imoral, uma vida indecente. Então essas três verdades agora aparecem nos apóstatas, e eles, semelhantemente a estes, ao Israel incrédulo, aos anjos insubordinados, aos sodomitas e habitantes de Sodoma e Gomorra, que eram homens impuros, imorais, assim também semelhantemente são os apóstatas. É gente que não presta, é gente com a qual você não deve andar. Pastor, mas o Senhor Jesus, Ele veio a esse mundo e andou com pecadores, comeu com pecadores. Essa sua pregação é contrária ao que Jesus fez, ao amor de Jesus. Não, meus irmãos. Quando a gente lê esses textos na Bíblia, a gente precisa tomar cuidado, porque o Senhor Jesus, Ele não vivia na esbórnia, Ele não vivia na farra, Ele não vivia na imoralidade junto com essas pessoas. O Senhor Jesus sempre estava ao lado de pessoas que se mostravam contritas e arrependidas. Gente sofrida que não aguentava mais viver sob o jugo dos seus pecados. Que foram aos fariseus e os fariseus encheram eles com um monte de regras e mais regras que pesavam sobre os ombros deles e eles não aguentavam mais tanto peso nas suas vidas. E aí vem Jesus e diz: vinde a mim, vós que estáis sobrecarregados e cansados, e eu vos aliviarei. Ele estava falando para a gente carregada de pecado, que buscou a solução numa religião de regras e mais regras, mas uma religião sem vida, mesmo falando de Deus. Essas religiões falavam de Deus, o judaísmo falava sobre Deus, mas não mostrava quem era Deus. Jesus agora estende os braços a essas pessoas. Os fariseus não eram pecadores? Eram. Entre os fariseus houve conversões? Houve. Nicodemos, Paulo. E sabe Deus lá mais qual fariseu foi convertido. Mas na Bíblia nós temos exemplos de fariseus que foram convertidos. O problema não é ser fariseu, o problema era ser hipócrita. Mas os fariseus eram tão hipócritas que hoje o nome fariseu se torna um sinônimo, uma definição de hipocrisia. Mas nem todo fariseu era hipócrita. Os fariseus arrependidos que foram até Jesus foram acolhidos por Ele, foram salvos por Ele. Então nós precisamos tomar cuidado que apartarmos-nos de pessoas apóstatas, apartarmos-nos de pessoas rebeldes contra o Senhor, não é desobedecer o amor de Cristo, não é fazer diferente do que Cristo fez. Não. Mas sim cumprir o chamado de Deus para nós, de sermos santos e irrepreensíveis perante Ele. Tome cuidado com as companhias que você tem tido. Aliás, eu quero fazer uma pergunta. Você é uma boa companhia? Porque geralmente a gente põe a culpa no outro, né? Mas você é uma boa companhia? As pessoas que estão seguindo você, veem você uma boa companhia? Um bom companheiro? Uma pessoa temente ao Senhor? O seu objetivo em caminhar com alguém é ajudar essa pessoa a se aproximar mais de Cristo e a conhecer mais o Senhor Jesus?
companhias das quais nós devemos nos afastar são as pessoas que são desgovernadas. No versículo 8, encontramos a considerável semelhança com o texto de 2 Pedro 2,10. Lá em 2 Pedro 2,10, abra sua Bíblia, nós já vimos esse texto recentemente, há alguns meses, mas vamos lá, 2 Pedro 2,10. 2 Pedro 2,10 diz assim: especialmente aqueles que, seguindo a carne, andam em imundas paixões e menosprezam qualquer governo. Atrevidos, arrogantes, não temem difamar autoridades superiores. Agora, olha o que Judas diz no verso 8. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não só contaminam a carne, Pedro também usou a mesma expressão, eles seguindo a carne, como também rejeitam o governo. Pedro fala que eles menosprezam qualquer governo, difamam autoridades superiores. Pedro fala, atrevidos, arrogantes, que não temem difamar autoridades superiores. É muito parecido o texto. Por isso que eu fiz questão de, logo na sequência de 2 Pedro, estudar com você e meditar com você em Judas, porque são muito parecidas as cartas. Mas vamos focar aqui em Judas. Judas os chama de sonhadores alucinados. A palavra aqui pode indicar que os falsos mestres e falsos crentes que apostataram da fé, em sua cegueira e ilusão, tomavam o real pelo irreal ou vice-versa. Ou seja, acreditavam em fábulas, acreditavam em lorotas. Seus corações os enganavam com ilusões, e eles criam tanto naquilo como se fosse verdade. Aliás, a psiquiatria até define, a psiquiatria, né, as psis da vida, aí define, por exemplo, a pessoa que é aquele mentiroso compulsivo. Ele mente tanto que ele acredita nas mentiras dele. Eles chamam isso de doença. Não, isso não é doença, isso é pecado. Você não vai curar isso com medicamento nenhum. O único jeito de você ficar livre, se você for uma pessoa assim, o único jeito de você ficar livre disso é confessando o seu pecado a Deus, pedindo ao Senhor para refrear a sua língua e você se concentrar em obedecer a palavra do Senhor. A Bíblia é bem clara. E a solução que a Bíblia dá é relativamente simples. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Simples assim, deixe de falar a mentira e comece a falar a verdade. Ou melhor, comece a falar a verdade. Automaticamente você não vai estar mentindo mais. Você não tem que fazer remédio, você não tem que tomar remédio, você não tem que ficar preso a esse, aquele calmante, nada disso. Você não tem que participar de uma campanha de milagres de 7 semanas da fogueira, não sei das quantas. Você não precisa nada disso. O que você precisa é confessar o seu pecado ao Senhor, pedir perdão a Ele. Pedir para Ele criar em você um coração puro e renovar dentro de você um espírito inabalável, apegado à verdade. Simples assim. Esses homens, Judas os descreve como sonhadores alucinados. Isso enfatiza a falsa fonte da revelação deles. Irmão, para você falar a verdade, você precisa viver a verdade. Para você falar a verdade, você tem que ter uma fonte, e essa fonte ser verdadeira. A fonte do crente é a palavra de Deus. Hoje em dia, no relativismo que as pessoas vivem, relativismo é essa mentira que as pessoas pregam de que tudo é relativo. A sua verdade é sua verdade, a minha verdade é a minha verdade, e cada um de nós tem o seu ponto de vista, e como disse um sociólogo ateu chamado Pierre Bourdieu, todo ponto de vista é a vista de um ponto, ou seja, olha que coisa, né? Sabedoria, que sabedoria? Coisa alguma. Você aí sentado olhando para mim, pregando a palavra de Deus, eu aqui em pé,
olhando para você, pregando a palavra de Deus. Nosso foco é a palavra de Deus. Não importa a posição que estivermos, todos nós estamos debaixo dela. A verdade é uma só. A verdade é uma só. Agora, você só pode dizer a verdade se a palavra de Deus habitar ricamente no seu coração. A boca fala do que o coração está cheio. Se você vive mentindo, é porque o seu coração não está cheio da palavra de Deus. Esses homens são sonhadores, ou seja, eles acreditam nas ilusões do seu próprio coração. O coração deles diz para eles que eles são bons e eles acreditam. E se alguém disser para eles, não, você não é bom, a Bíblia diz que o seu coração, o meu coração, é desesperadamente corrupto. É enganoso, como diz a palavra de Deus lá em Jeremias 17:9, é enganoso e desesperadamente corrupto. Não, só se for o seu, porque o meu não é assim. Eu sou uma pessoa pura, eu sou uma pessoa boa, eu não quero mal para ninguém. Você acredita? Você acredita? Eu não. A Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem. Se você confia em você, engraçado que a gente só pega esse texto para pensar na outra pessoa, né? Eu não posso confiar em ninguém. Se eu confiar em alguém, eu estou pecando contra a palavra de Deus, que eu sou louco se eu confiar em alguém. Mas quando você confia em você mesmo, quando você confia na sua justiça, quando você confia na sua habilidade em fazer as coisas. Nós falaremos sobre Caim semana que vem. Caim foi uma pessoa assim. Ele quis adorar a Deus do jeito que ele queria, não do jeito que Deus mandou. O resultado não foi aceito por Deus. Deus não se agradou de Caim, nem de sua oferta. Se você é uma pessoa que vive confiando na sua justiça, se você se acha bom, você está desobedecendo a palavra de Deus, porque você está confiando no homem. E maldito o homem que confia no homem, que confia em si mesmo. Essas pessoas se iludem a respeito de si mesmas, se veem como detentores da verdade. Converse com um apóstata para você ver. Eu tenho que tomar cuidado. Toda vez que eu vou falar disso aqui, me vem à mente um indivíduo. Eu não quero falar dele aqui. Eu não quero falar dele aqui porque eu não estou pregando ele, eu estou pregando a Cristo. Mas tem um cidadão, aliás, todos os apóstatas são assim. Quando eles abandonam a fé, eles inventam um novo evangelho, uma nova forma de interpretar a Bíblia, e a forma como eles falam é carregada de uma arrogância, dizendo assim, mas é assim que tem que ser. Não, irmãos. Não entre na conversa de um apóstata, alguém que deu as costas para Cristo. Alguém que deu as costas para Cristo não merece ser ouvido por mim. Quantas aqui são professoras e professores do infantil ou de crianças? Levante a mão, por favor. Temos vários professores aqui. Vocês já leram alguma coisa, alguma historinha contada por Rubem Alves? Vocês já conheceram, já ouviram falar desse cidadão, Rubem Alves? No meio literário, no meio acadêmico, ele é um gênio. Sabe quem foi Rubem Alves? Foi um pastor presbiteriano, ali no sul de Minas. Um grande pastor. Depende do ponto de vista. Para mim não era grande coisa nenhuma. E eu vou dizer para você por quê. Ele apostatou da fé. Abandonou a fé. Uma certa feita, o reverendo Ludgero Bonilha, conversando, eu ouvi isso da boca do pastor Ludgero Bonilha, o reverendo Ludgero Bonilha, conversando com ele, falou assim, vai lá, Rubens. Rubem, quem é Jesus para você? Vai lá, de vez em quando você fala dele, quem é Jesus para você, de fato? Fala para mim quem é Jesus. Aí ele contou uma história, começou assim. Haviam duas índias que estavam à margem de um rio, fazendo as coisas ali, cuidando dos seus afazeres, quando de repente
veio boiando sobre a água, o corpo de um jovem índio. Elas recolheram aquele cadáver. O pastor Rudger Bonilli só tentando, o que quer dizer com isso, né? Ele foi contando a história. E aí, então, elas recolheram aquele jovem, o corpo daquele jovem. E elas começaram a lamentar a morte de um jovem tão bonito. Aí começaram a dizer, veja só, que jovem bonito. Olha os músculos dele, olha a cor da pele, que pele bonita, que olhos bonitos ele tem. E elas admiraram a beleza dele e de repente uma disse para a outra, mas ele está morto. Aí o reverendo Lugero olhou para ele e disse assim, tá bom, Rubem, e aí, o que tem a ver uma coisa com outra? Aí ele falou, Jesus para mim é o corpo desse índio. É belo, é lindo, mas morreu. Não tem sentido nenhum para mim, está morto. Então, professoras, quando vocês pegarem uma historinha de Rubem Alves, contando a história de um patinho, não sei o quê, contando as historinhas bobas dele lá, lembre-se, você está sendo de alguma forma instruída por um apóstata, e não se engane, a religião de um homem permeia todas as ações dele. A fé de uma pessoa permeia todas as ações dessa pessoa. Encontre um homem piedoso, crente, temente ao Senhor, você vai ver todas as áreas da vida dele sendo permeadas com a fé que ele tem em Cristo Jesus. Encontre uma pessoa um ateu, que não crê em Deus, que odeia Deus, que odeia a palavra, que não crê, mas ele esquece que até para ser ateu ele precisa de Deus, né? Que não existiria ateu se não existisse Deus. E ele só é ateu, ele só não é crente, não é porque ele não quer, é porque Deus não quis ainda, porque o dia que Deus quiser que ele se converta, ele vai se converter, vai vir chorando, rolando, gemendo, mas virá para Cristo, porque o chamado é irresistível. O ateu, veja, todas as ideias e ideologias dele estão permeadas com o seu ateísmo. Pegue a psicologia. Pegue a psicologia. Pastor, mas de novo você vai falar mal da psicologia. Por quê? Porque eu canso de ver crentes fechando a Bíblia e correndo atrás da psicologia. E a gente não sabe por que eles estão tudo estrupiados, tudo arrebentado, não sabe por quê. Se eu dissesse para você que as instruções que eu estou dando para você, eu recebi aqui numa sessão mediúnica, um espírito baixou em mim, o espírito de alguém que morreu baixou em mim, e eu comecei a psicografar, você aceitaria as minhas instruções? Não, né? Sai fora, hein? Mas um dos papas da psicologia, Carl Jung, ele recebeu os ensinamentos dele, entre aspas, psicografados. E tem muito crente, já vi pastor defendendo a psicologia de Carl Jung. Como é que eu posso seguir uma besteira dessa? Como é que eu posso dar ouvidos para uma coisa dessa e fechar a palavra de Deus? É que obedecer a palavra de Deus, irmãos, dá trabalho, não é fácil. A gente precisa de um poder sobrenatural chamado Espírito Santo. De uma pessoa, poder não, uma pessoa, né, poderosa, que é o Espírito Santo habitando em nosso coração, abrindo os nossos olhos, desvendando os nossos olhos, para que possamos enxergar e crer na palavra do Senhor. Como nós lemos há pouco, Deus não nos salvou porque nós tínhamos uma fé preveniente, nada disso. Deus nos salvou porque Ele nos vivificou e deu vida, nos pôs vida em nosso coração e nos capacitou a crer. É algo totalmente sobrenatural, totalmente da graça de Deus. Ah, pastor, mas há pouco você criticou o Carl Jung porque é uma coisa sobrenatural. Isso não é sobrenatural, isso é mentira. Psicografia, isso é mentira. Deus proibiu isso nas Escrituras porque isso é coisa mentirosa, isso é mentira. Deus nos proibiu de consultar mortos.
necromancia. Deus nos proibiu essas coisas todas porque são coisas baseadas na mentira. Poderia citar outros. Você sabia que Freud, o tão aclamado aí na psicanálise, né, o pai da psicanálise, o cara que, segundo dizem por aí, Freud explica tudo, né? Sim. Você sabia que ele foi um viciado em opiáceos? Ah, mas tadinho, ele não teve culpa, ele estava fazendo experiência própria. Estava fazendo experiência própria no seu próprio corpo, para ver até que ponto aquelas drogas poderiam ajudá-lo, e ele acabou se viciando, tadinho. Meu irmão, você enfia um treco no seu corpo que te deixa zoado da cabeça, te deixa todo doidão. Você precisa mais o quê? Se você volta para isso é porque você gostou da coisa. Simples assim. E você vai seguir um maluco desse? Não vou nem entrar na questão de que Freud abandonou totalmente a fé cristã, ou a fé, ele era descendente, né, de judeus, ele abandonou tudo isso. Abandonou as escrituras. Não vou nem entrar no mérito dessa questão. Falsos mestres estão aí, seguindo as ilusões dos seus corações, porque trocaram a palavra de Deus, não querem a palavra de Deus, não querem a Bíblia Sagrada, a única verdade. Sim, existe uma verdade absoluta, e essa verdade é a palavra de Deus. Dou risada quando alguém vem falar para mim assim, mas não existem absolutos. Você acabou de falar um. Você acabou de dizer um. O que é um absoluto? É aquilo que eu tomo como regra para a minha vida. Se eu digo, não existem absolutos, é uma regra. Ué, então é um absoluto. As pessoas não percebem a própria incoerência, porque estão iludidas, são sonhadores, alucinados. Uma pessoa alucinada, doidona, né? O cara está doido, está louco ali na sua alucinação. Ele acha aquilo impressionante, ele acha aquilo maravilhoso. Ele acha aquilo, uau, sobrenatural. E trocam a simplicidade das Escrituras. O próximo passo, Judas vai dizer, eles não só contaminam a carne, eles contaminam a própria carne, mas não só isso. Eles são sonhadores alucinados. E não somente isso, eles também contaminam a carne. Pedro diz que eles seguem a carne. A diferença entre Pedro e Judas aqui é que Pedro já vai direto para o efeito da coisa, né? Eles estão seguindo a própria carne, estão maculando a própria carne, contaminando a própria carne, seu próprio corpo. E Judas fala do que acontece antes. Ele fala, eles seguem seus pensamentos alucinados, seus devaneios, ou seja, seguem os seus corações. E aí, Judas, ele não está contradizendo Pedro, ele está sendo mais completo do que Pedro. Ele está dizendo o seguinte: as pessoas não se entregam ao pecado de uma hora para outra. As pessoas se entregam ao pecado, mas antes disso, as suas mentes, os seus corações já foram totalmente tomados, dominados pelo pecado, pelo engano. E aí Judas continua dizendo, eles contaminam a carne. O verbo grego, que aqui foi traduzido por contaminar, né, contaminar a carne, contaminar, o verbo miaino significa manchar, macular, contaminar. É usado com frequência para a contaminação e sujeira moral, que já foi exemplificado lá no versículo 7, quando falamos de Sodoma e Gomorra. E as cidades circunvizinhas ali, né? Os apóstatas vivem num ciclo vicioso de pecado, pois eles abandonaram a sã doutrina, abraçaram a mentira e agora levam uma vida de promiscuidade. E para se justificarem nessa vida de promiscuidade, eles lançam mão de argumentos mentirosos. Começa tudo de novo. Você pode ver uma pessoa, um líder religioso que logo apostata da fé, ou ele adulterou antes ou vai adulterar depois. A maioria dos casos ele adultera antes e depois, para justificar o adultério dele, ele vem falando um monte de coisas, inventando um monte de coisas, inclusive dizendo
que essa visão ou essa interpretação do Novo Testamento de que os crentes têm que ser puros sexualmente, isso aí é uma coisa que Paulo, o apóstolo Paulo inventou. Isso não tem nada a ver com Jesus Cristo. E aí dizem que Paulo moralizou o cristianismo, ou seja, tornou o cristianismo, que era uma religião tão mais leve, uma religião tão mais maravilhosa, tão mais doce, tornou em algo amargo, moralizado, cheio de regrinhas. Porque, segundo Cristo, o que importa é você ser feliz. O que importa é você ser feliz. Não importa o que você está fazendo. Porque se você é salvo, você vai estar salvo, esquece. Você não vai perder a sua salvação. Eu também creio que você não perde a sua salvação. Mas também creio que alguém que foi salvo e que não perde a salvação também vai viver de forma santa na presença do Senhor. Porque uma coisa está totalmente ligada à outra. Estou quase falando o nome do cidadão aqui, mas vamos em frente. Como também rejeitam governo, diz o versículo, continuando o versículo, Judas diz, não só contaminam a carne, como também rejeitam governo. Ele não está falando de um governo específico, ainda que a obediência às autoridades é nosso dever, mas aqui Judas está se referindo ao governo da igreja. Nós devemos entender também que devemos ser submissos às autoridades civis, claro. Devemos ser submissos a eles. E há um princípio, um princípio bíblico que me abre uma exceção para não obedecer a uma autoridade. Só tem uma exceção. Quando essa autoridade estiver fazendo com que eu haja contrário às Escrituras, contrário à vontade de Deus. Fora disso, eu não tenho motivo algum para me insurgir contra uma autoridade. Confesso para você que eu estou torcendo para que o impeachment do Lula saia. Estou torcendo, mas ao mesmo tempo não vou fazer arruaça, não vou fazer baderna, não vou fazer bagunça. Se ele entrar por essas portas da igreja, não vou tratá-lo como diferente de ninguém, mas eu vou respeitá-lo como presidente. Ele é o presidente do Brasil. E eu tenho que respeitá-lo. Aliás, mês que vem a gente tem que fazer a declaração do imposto de renda. Mas a gente tem que fazer. Não podemos só negar imposto. Isso é pecado. Pastor, mas eles estão roubando da gente, eles vão prestar contas. Pastor, mas eles estão desviando dinheiro, eles vão prestar contas. O erro dele não pode justificar o seu. Sei que é difícil. Sei que é difícil, eu pago o imposto. Só que nós precisamos entender que biblicamente, só há uma concessão para nos rebelarmos. Não é nem rebelião, né? Mas é para não obedecermos a uma autoridade. Quando essa autoridade se coloca contra Deus e nos impede de adorar ao Senhor e de obedecer a sua palavra. É a única condição. Fora disso, o que cabe a nós é orar por eles, interceder por eles. Você já orou pelo presidente hoje? Eu vou confessar, eu não orei ainda não. Orei aqui agora há pouco, na hora da liturgia. Mas a gente tem que orar. A gente tem que orar. Esse ano é ano de eleições municipais. Você quer começar uma limpeza no país? Comece aqui pela prefeitura. Comece aqui pelo município. Aí você vem me votar em candidatos que é a favor de aborto, a favor de homossexualismo, a favor dessa balbúrdia toda. Você vem votar nesse tipo de gente que aí depois vem orar, fazer o quê? Deixa de ser hipócrita. Agora você vota, mas vou votar num candidato porque ele é pela família. Está no 4º casamento, 5º casamento. Vou votar pelo candidato porque ele é isso. Irmãos, a gente tem que tomar cuidado.
e ser fiel às Escrituras. Insubordinação é coisa de ímpio. É coisa de ímpio. E aqui, Judas está nos mostrando que a palavra, que aqui é traduzida por governo, no grego é a palavra kiriotes, Kyrios, ou cúria, né? Não é a palavra cúria, é o que governa, o governante. Né? Leia depois Romanos 13, versículo 1. Toda autoridade foi instituída por Deus. Logo, é uma questão de obediência a Deus. Quando eu desobedeço uma autoridade, eu estou desobedecendo a Deus. A menos que essa autoridade esteja me exigindo desobedecer ao Senhor. Aí não. Judas diz também que eles difamam autoridades superiores. Quem são essas autoridades superiores? Aqui ele se refere aos seres angelicais. Por isso que na sequência ele cita, no versículo 9, o caso de Miguel, o arcanjo Miguel. Os apóstatas, eles rejeitam, eles colocam de lado, anulam, não reconhecem a validade das autoridades. E por isso mesmo, além de desprezá-las, eles também as difamam. O verbo que aparece ali por difamar é o verbo blasfemel, no grego, e significa blasfêmia, de onde vem a nossa palavra blasfêmia. Né? Eles injuriam, difamam e revelam assim extrema ignorância. Eles são ignorantes porque eles difamam autoridades, coisas que eles não sabem. No versículo 9, Judas, ao citar aí o trecho do livro apócrifo, o Testamento de Moisés, ou a Ascensão de Moisés, é um livro que não entrou para o cânon do Antigo Testamento, então, mas era um livro que os judeus liam. Fazia parte da cultura judaica. Como eu disse, se eu citar aqui um trecho da obra de Machado de Assis, eu tornei a obra de Machado de Assis canônica, porque eu incluí ela no sermão. Nem o meu sermão é canônico. É só um exemplo. E Judas está usando esse exemplo aqui, que as pessoas conheciam muito bem. E aí ele cita esse exemplo do arcanjo Miguel, que contendia com o diabo pelo corpo de Moisés. Essa história você não encontra em lugar nenhum na Bíblia, a não ser nesse livro apócrifo, a Ascensão de Moisés. E ele cita isso para ilustrar o que ele quer dizer agora. E veja bem, em nenhuma parte das Escrituras nós encontramos esse relato sobre Miguel e Satanás. O arcanjo Miguel, cujo nome significa quem é como Deus. Cadê o nosso Miguelzinho? Está aí hoje? Não está? Então, o significado do nome dele, olha que coisa linda. Quem é como Deus? Toda vez que você olhar para aquele menino fofo, lindo, além de contemplar a beleza do Miguelzinho, você deve olhar e dizer assim, quem é como Deus? Deus maravilhoso. É esse o significado do nome dele. Não vou nem falar para você o significado do meu nome, senão você vai rir, mas deixa para lá. Então, veja bem que Miguel, um ser celestial e santo, ele permaneceu submisso a Deus quando os outros anjos se rebelaram. Lá no versículo 6, no versículo 7 nós vimos, versículo 6, isso mesmo, nós vimos que muitos anjos se rebelaram contra Deus, não guardaram seu estado original. Miguel permaneceu submisso ao Senhor. Miguel permaneceu fiel ao Senhor Deus e ao domicílio, ao encargo que Deus lhe colocou. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, Moisés não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. O que Judas está nos mostrando aqui, meus irmãos, é algo estarrecedor. É algo que deixa a gente assim, para tirar o fôlego da gente, se nós somos aquele tipo de pessoa que gosta de difamar autoridades. Se você é uma pessoa que vive difamando autoridades, que vive semeando dentro da igreja rebelião contra os líderes da igreja, tá? Não estou falando só de mim, dos presbíteros aqui não. Seu professor de escola dominical, professor de escola dominical, não sei o que e tal. Ele está sendo seu líder aqui e você está disseminando uma forma de rebeldia contra ele.
Não vou deixar meu filho com a fulana porque ela é muito novinha, não sei o quê. Não falaram isso da minha filha, não, tá? Só estou usando como um exemplo. Mas não vou deixar o meu filhinho com a filha do pastor porque ela é muito novinha, ela nem mãe é, não sei o quê. Olha, preste atenção. Ela está ensinando a Bíblia para os seus filhos, seu filhinho. E no momento em que ela estiver ali na sala de aula com ele, ela é autoridade sobre ele. Segura a bola aí, não estufa não, abaixa a bola. Né? Porque ser líder na igreja de Cristo é servir, não é serviço. Não é ser visto, é serviço. Né? Mas se você é esse tipo de gente que gosta de sair difamando, pastor, o presbítero, diáconos, você gosta de viver esparramando essa semente de discórdia dentro da igreja, preste atenção. Miguel, e como que se ensina estarrecedor? Miguel, um santo arcanjo de Deus, um ser poderoso, um ser santo, um ser glorioso, só não é digno de adoração. Estando diante do ser mais desprezível, do ser mais repugnante, que não merece jamais perdão. Aliás, ninguém merece, né? Mas que jamais será perdoado, jamais será restaurado, como dizem algumas seitas por aí que creem na restauração de Satanás. Não há possibilidade. É o ser mais repugnante que existe, é Satanás. Miguel não ousou proferir contra ele alguma sentença infamatória, infamar Satanás, ou dizer alguma coisa que, mesmo que fosse verdadeira a respeito do caráter podre de Satanás, mas ele não disse. E por que ele não fez isso? Não foi por medo do diabo não, tá, gente? Não foi porque o diabo merece respeito também, não. Porque tem gente que só falta chamar o diabo de Vossa Senhoria, né? Porque tem um medo do diabo. Ele é perigoso, ele é astuto. Mas se você está em Cristo Jesus, maior é o que está em você do que aquele que está no mundo. Não tenha medo de Satanás. Então não foi por respeito, por medo ou por ser mais fraco que o diabo, nada disso, nada disso. Miguel guardou o seu domicílio, guardou o seu estado original, ou seja, ele permaneceu submisso a Deus. E por que ele não difamou ou infamou Satanás? Porque ele não proferiu uma sentença condenatória ao diabo. Sabe por quê? Porque isso é prerrogativa de Deus. Não é prerrogativa de ninguém mais. Por isso que eu não posso condenar ninguém. Eu posso até disciplinar, o conselho da igreja pode até disciplinar o irmão, pode até afastá-lo da comunhão, pode até desarrolá-lo do rol de membros da igreja. Mas nós não podemos dizer, esse fulano vai para o inferno. Não. Nós não podemos dizer isso. Ainda que todas as ações dele indiquem isso, mas eu não posso fazer isso. Porque não compete a mim condenar ninguém. Compete a mim condenar os erros das pessoas e apontar os erros das pessoas, começando pelos meus. Começando pelas traves do meu olho, eu devo tirar os ciscos do olho do meu irmão. Mas eu não posso condenar ninguém, não posso dizer, fulano vai para o inferno. Não posso. Porque isso pertence a Deus. E Miguel, por ser subordinado a Deus, por ser governado por Deus, ele não usurpou de Deus essa glória, essa prerrogativa. Ah, pastor, então o diabo não é governado por Deus, o diabo é um cão nas mãos de Deus. É um cão preso numa corrente, ele só faz aquilo que Deus permite.
O diabo também é governado por Deus, mas no seu íntimo, no seu coração, ele é contra Deus, ele é anti-Deus, ele odeia Deus. De certa forma, todos os seres humanos são assim. Mas quando eles são convertidos a Cristo Jesus, os seus corações passam a desejar Deus, passam a querer se submeter ao Senhor Deus, a honrar ao Senhor Deus, a não tirar de Deus nenhuma prerrogativa dele. Você quer saber se você é convertido de fato? Olhe para as vontades do seu coração. Porque conversão é mudança nas vontades. É uma transformação tão poderosa que Deus faz no nosso coração, que transforma a nossa vontade. Eu quero estar na casa do Senhor, cultuando a Deus com os meus irmãos, porque eu amo isso, eu preciso, eu fui salvo para isso, eu amo estar com os meus irmãos. E não porque se eu não for, o pastor vai pegar no meu pé. Não porque se eu não for, alguém vai ligar para mim no meio de semana e dizer: por que você não foi domingo na igreja? Uma vez me disseram: pastor, mas você não liga para as pessoas que não vêm à igreja? Meu irmão, não telefono mesmo. Não telefono mesmo. A menos que você esteja passando por alguma doença, alguma enfermidade, alguma dificuldade, aí sim. Mas se você não vem por preguiça, se você não vem porque você não valoriza o culto ao Senhor, toma vergonha, meu irmão. Eu não vou ligar para você mesmo. Não vou ligar. Porque você está demonstrando que você despreza a comunhão com o Senhor, despreza a comunhão com os irmãos, e você quer o quê? Cafunhé? Carinho, massagem no seu ego? Mas não, vai procurar outro, eu não vou ter tempo para isso. Eu queria que você prestasse atenção que você está pecando contra Deus, você está desprezando o Senhor, está desprezando a igreja de Cristo, desprezando o sacrifício de Jesus, desprezando a palavra de Deus, e você quer que eu fique te adulando? Tristeza, irmãos. Tristeza ver isso. Não podemos agir dessa forma, de forma diferente da que Miguel agiu. Miguel, estando diante de Satanás, ele não esqueceu, mesmo estando diante do ser mais desprezível, do ser mais miserável, ele não se comportou pecaminosamente. Sabe por quê? Porque ele sabia que ele está diante do Deus Santo. O que nos evita, o que nos faz evitar o pecado, deve ser um profundo senso da presença de Deus em nossas vidas. Profundo senso da presença de Cristo em nossas vidas. Deus está aqui comigo, vendo o que eu estou fazendo, vendo o que eu estou falando, ouvindo o que eu estou falando. Eu não posso agir de outra forma. O crente é reconhecido por ser cheio do Espírito Santo, isto é, isto quer dizer que suas decisões, ações, revelam que ele é submisso à palavra de Deus. Ele faz ou deixa de fazer algo porque tal coisa está ou não de acordo com a Bíblia. Alguém que revela insubordinação às autoridades, quer no âmbito familiar, filhos que desobedecem aos pais, esposa que é insubmissa ao marido, marido que é cruel para com a esposa e para com os filhos, e que não se submete à palavra de Deus, ou no âmbito eclesiástico, você tem presbíteros que cuidam de você, presbíteros que zelam pela sua alma e querem ver você na glória eterna. Você tem diáconos que cuidam de você. Se você está passando por alguma necessidade, procure os diáconos. Eles estão aqui para te ajudar. Você tem professores aqui que querem te ensinar, te ajudar a crescer. Quer seja no âmbito civil, aí nós temos toda a forma de autoridade, até aqueles que a gente não gosta, mas a gente tem que obedecer. Tudo isso está antes e acima de tudo subordinado a Cristo Jesus. Acima de tudo não, antes de tudo, estão subordinados a Cristo Jesus.
Sermos obedientes a alguma autoridade revela a nossa submissão a Deus, porque toda autoridade foi instituída por Deus. O domínio próprio, uma das características do fruto do Espírito Santo no coração do crente, não é a capacidade que a pessoa tem de se controlar ou governar-se, embora algumas versões trazem domínio próprio por autogoverno, né? Mas é a ação do Espírito Santo governando o meu coração no qual ele habita. Ter domínio próprio, a bem da verdade, é ser dominado pelo Espírito Santo. É quando você vai dizer alguma coisa e você percebe que aquilo que você vai dizer não é edificante, não é correto, você trava a sua boca, segura a sua boca. Quando você vai fazer algo que você sabe que aquilo é desagrado ao Senhor, você deixa de fazer. Isso é o governo do Espírito Santo, é o Espírito Santo governando você. Não é se você fala uma língua estranha, uma palavra que ninguém entende, ora de um jeito que ninguém consegue entender o que você está falando, chora, rola, estribucha, vira estrela, né? Você sai girando estrela no corredor da igreja. Não, isso não é ser cheio do Espírito Santo. Isso é baderna. Ser cheio do Espírito Santo é trazer nas suas palavras, não uma língua que dizem ser dos anjos, mas sim trazer nas suas palavras a palavra de Deus. Isso é ser cheio do Espírito Santo. E no mesmo tempo que você traz a palavra de Deus, você é governado pela palavra de Deus. Porque desgovernado é coisa de quem é apóstata. Não ande com pessoas desgovernadas, que não respeitam autoridades. Afaste-se desse tipo de gente, não só porque você pode ter problemas sérios com as autoridades, mas porque você estaria desprezando a Deus. Afaste-se de pessoas que não temem falar mal das autoridades, pois elas estão revelando não terem nenhum temor a Deus. Se você é contra algo que uma autoridade está fazendo contra você, existem os meios legais para isso. Como eu disse, estão falando do impeachment aí, né? Estão fazendo pelos meios legais. Não sei se vai dar alguma coisa, mas estão tentando. Mas tem que ser pelos meios legais. Não adianta alguém chegar lá, pôr uma arma na cabeça dele e dizer assim, agora quem manda aqui sou eu. Não, isso seria um golpe e um crime. Existem os meios legais. Eu não concordo com o que o pastor Olivar anda pregando. Então, o que você tem que fazer? Uma denúncia ao presbitério. Vai escrever uma carta e vai denunciar. O pastor Olivar está pregando essa heresia e nós não concordamos com ele. E o presbitério vai abrir um processo. Eu serei disciplinado se eu estiver errado. Dependendo da situação, serei exonerado. Deposto do cargo de pastor. É assim que funciona. Mas não é disseminando rebeldia que a gente vai resolver as coisas. Quando alguém que ocupa o posto de autoridade não estiver comportando como manda a liturgia do cargo, devemos então lançar mão dos meios legais para disciplinar essa pessoa e, se for o caso, afastá-lo. Mas insubordinação jamais, irmãos. Se você conhece alguém que é desgovernado, alguém que não tem controle nenhum na sua vida, que senta numa mesa, come até ver tudo acabar, que não controla o que diz para as pessoas, fala pelos cotovelos, que se subordina contra as autoridades. Esse é um tipo de gente do qual você deve se afastar. E, por favor, não seja esse tipo de gente. Não seja isso. Senão você vai estar mostrando que você é um apóstata. Lembre-se do arcanjo Miguel, que tinha todos os motivos para infamar o ser mais infame que existe, Satanás. Porém, não fez em função da sua submissão ao ser mais glorioso e santo, o Deus eterno. Que seja esse o governo em nossos corações. Amém.